Olá, tudo bem? Está começando o episódio 26 desta nossa maratona de vídeos aqui no nosso podcast Saga News. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje, como todos os vídeos, ou quase todos os vídeos desta nossa louca maratona, eu vou responder mais algumas dúvidas. E separei mais 3 dúvidas para conversar com vocês hoje, sempre, obviamente, sobre o mundo da cidadania italiana. Bom, hoje vamos começar com a pergunta da Regina. Regina Cois pergunta o seguinte: Fábio, eu tenho uma dúvida. Ainda não entendo o permesso de soggiorno. Eu vou no dia 29 de janeiro para Sardenha e estarei hospedado na casa de um amigo. Preciso fazer o permesso ou posso dar entrada no comune somente com a declaração que eu sou hóspede? Regina, o permesso de soggiorno, que é a permissão de estadia, ele só deve ser feito se você ver que o seu processo vai demorar mais de 90 dias. Então, num primeiro momento, você não precisa de um permesso de soggiorno. O que você tem que se atentar é o seguinte: existem 2 formas de chegar na Itália, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte: você está saindo do Brasil. Então, você pode vir com voo direto para a Itália, sem passar por nenhum país antes. Então, imagino que você pode pegar um voo da Itália ou um voo da Latam, e aí você faz um voo Brasil-Itália. Chegou na Itália, você vai receber um carimbo no seu passaporte. Aquele carimbo é suficiente para te deixar aqui legalmente por 90 dias e te dá o direito de ir já fazer a sua residência com este carimbo. Se por outro lado você escolhe uma outra companhia aérea, por exemplo a Iberia, a TAP Portugal, Air France, KLM, enfim, qualquer outra empresa que faça conexão em outro país, ou seja, você vai ter que trocar de aeronave num outro país. Então, se você pegar um voo da Air France, você vai fazer uma escala em Paris, então você desce no aeroporto de Paris, passa pela fila de imigração ali, recebe um carimbo no momento que você entrou na União Europeia, e aí depois, quando você vai pegar o segundo avião para vir para a Itália, por exemplo, para Cagliari, na Sardenha, não sei para onde vai ser o seu destino final, você não recebe um novo carimbo na entrada da Itália. Então, isso acontece se você compra um voo da Lufthansa, você vai fazer escala, conexão provavelmente em, sei lá, Frankfurt e assim por diante. Então, quando você tem o carimbo feito fora da Itália, chega aqui, não recebe um novo carimbo, e aí você quer dar entrada na sua residência, porque o objetivo, afinal de contas, da sua viagem é essa, quando você chega no comune, o comune não tem como saber qual foi a data que você entrou na Itália. Porque você vai ter que apresentar o seu passaporte, e no seu passaporte vai ter um carimbo da França, um carimbo da Espanha, um carimbo da Holanda, um carimbo de Portugal, com a data que você entrou lá. E aí, não a data que você entrou na Itália. Então, para resolver este pequeno problema, você tem que ir até a questura em até 8 dias da sua entrada na Itália. Aí você leva o seu passaporte com carimbo deste outro país, o comprovante, uma cópia simples da sua passagem deste país para a Itália. Então, normalmente você recebe o bilhetinho, chutei a câmera, o bilhetinho que fica lá do bilhete da, sei lá, Paris-Cagliari. E aí você vai na questura e aí você faz a declaração de presença, que é um outro documento. Com este documento, você vai até o comune e consegue fazer a sua residência. Uma outra coisa que você comenta aqui, então isso não é, você não precisa de um permesso no primeiro momento. Só que aí você fala o seguinte: posso dar entrada no comune somente com a declaração que sou hóspede. Aí é uma outra coisa. Uma coisa é você estar regularmente no país, que isso se faz ou com carimbo no passaporte que te dá 90 dias, ou com a declaração de presença. E a outra coisa é, quando você vai no comune, qual é o título do imóvel, qual que é, aí já não é mais a sua legalidade no país, é a sua legalidade dentro de um determinado imóvel, tá? Percebam que são coisas diferentes. Como que você comprova que você está regular em um imóvel? Ou seja, você vai comprovar para um comune, para uma prefeitura italiana, que você está efetivamente num local idôneo para te dar o direito a solicitar a sua inscrição como residente naquele imóvel. Isso se faz de 2 formas também. Primeira dela, se você tem um contrato de aluguel, não importa se é casa, se é apartamento, uma vez que você tem um contrato de aluguel
do tipo habitativo, você já pode chegar no comune e fazer o seu pedido de residência. Se você está vindo, no seu caso, você já citou aqui que você vai ser hóspede, então você não vai ter um contrato, porque eu não faço um contrato com uma pessoa que vai ser meu hóspede. Não faz sentido, certo? Eu faço um contrato de aluguel com alguém que está alugando o meu imóvel. No seu caso, é feito diferente. Aí você vai precisar de um documento chamado Cessione di Fabbricato, que eu explico com detalhes isso no Sagabook. E a Cessione di Fabbricato contém lá uma parte que diz o seguinte: qual é os dados da pessoa que está te hospedando, os dados do imóvel, os seus dados, e aí vai ter uma parte no Cessione di Fabbricato dizendo o seguinte: esta pessoa, né, que está te hospedando está cedendo para você essa propriedade com o seguinte título ou o seguinte motivo. E aqui que é a chavinha, que você tem que colocar hospitalità gratuita ou hospedagem gratuita. Então, quando você tem este documento que alguém está te hospedando e dizendo que é uma hospedagem gratuita, aí você consegue comprovar para o comune que você tem um título também idôneo para estar naquele imóvel, tá bom? Se você tiver alguma dúvida relacionada a isso, por favor, baixe o manual Sagabook e eu explico lá com mais detalhes como funciona o preenchimento da Cessione di Fabbricato. É grátis, você não precisa pagar um centavo para poder entender isso melhor, tá bom? Bom, vamos lá. A próxima pergunta é do Wagner Rodrigues. Ele fala o seguinte: Fábio, eu gostaria de saber se tenho cidadania italiana pelo sobrenome Rodrigues. Wagner, a cidadania italiana ela não é transmitida pelo sobrenome. Então, por exemplo, tudo bem, meu nome é Fábio Barbiero, mas meu nome poderia ter, por exemplo, se minha mãe tivesse transmitindo a cidadania para mim, enfim, por algum motivo, eu poderia, o sobrenome da minha mãe é Rosário Matos, eu poderia chamar Fábio Rosário Matos, que não são nomes italianos, sobrenomes italianos, e ainda assim eu teria o direito ao reconhecimento. Por quê? Porque a cidadania ela não é transmitida pelo sobrenome, ela é transmitida por filiação. É muito comum, quando existe uma mulher na linha de transmissão, então, por exemplo, tem pessoas que a linha é assim, vem do bisavô, passa pelo avô, vai para a mãe e passa para a pessoa. Então, nestes casos, é muito comum que quando a mãe se casou com o pai, então digamos que, imagine que, vamos inverter o meu caso, tá? Então, vamos fazer de conta que o meu processo veio lá do vô Giordano Barbiero, passou para o Luiz Barbiero, passou para o Briane Barbiero e passou para minha mãe que chamasse Janete Barbiero, tá bom? Só que aí quando minha mãe se casou com meu pai, imaginemos que o nome do meu pai era Flávio do Rosário Matos, estou invertendo, tá? Quando ela se casou com o meu pai, ela deixou, né? Ela mudou normalmente, as mulheres no Brasil mudavam de sobrenome, mudam até hoje, então consta a Janete se casou com o Flávio e trocou seu nome passando a assinar Janete do Rosário Matos, que era o sobrenome do meu pai. Quando eu nasci, meu pai foi lá e me declarou Fábio do Rosário Matos. Veja, eu não teria mais o sobrenome italiano, mas ainda assim eu teria direito ao reconhecimento. Então, não se preocupe se o seu sobrenome é Rodrigues, se o seu sobrenome, o que quer que seja. Se preocupe em descobrir o seguinte: você tem um ascendente italiano? Tem alguém lá em cima da sua linha, da sua árvore genealógica, que era italiano, nascido na Itália e que emigrou ao Brasil? Se tiver, você já consegue fazer, então, toda a ramificação e você tem direito à cidadania italiana, tá bom? E a última dúvida de hoje é do Diego Moraes. Ele fala o seguinte: Fábio, gostaria que você me explicasse como passar pela imigração. Alguém falou que eu falo que vim para o processo de cidadania ou eu tenho que mentir dizendo que eu vim passear? E sobre a passagem aérea, eu preciso ter em mãos a passagem de volta ou compro só depois que finalizar o processo? Primeiro, Diego, nunca, jamais, em hipótese alguma, minta para um oficial público ou um oficial de imigração, seja o título que ele tiver. Nunca! Fale sempre a verdade. Por experiência própria, quando eu vim para a Itália em 2007, eu ainda acreditava que tudo que se dizia nas redes sociais era verdade, porque as pessoas dentro das redes sociais, muitas pessoas, elas falam como se elas tivessem uma experiência absurda e naquela época as pessoas diziam categoricamente: quando chegar na Itália, nunca diga que você veio para fazer o seu processo, porque eles são racistas, eles são xenófobos, eles não gostam disso e você vai se prejudicar. Eu vim a primeira vez para a Itália, menti para o oficial, me ferrei,
porque o cara não entendeu. Quer dizer, o cara me pediu um monte de coisa, passagem de volta, dinheiro, tive que mostrar o dinheiro que eu tinha no meu porta-dólar, que eu chamo de porta-cueca, né? E um monte de coisa. Na segunda vez, eu já vim sem mentir. Eu virei pro cara e falei, não, eu vim para fazer um processo de reconhecimento da cidadania italiana. Porque eu já tinha vindo pra Itália a primeira vez, muitos de vocês de repente não sabem, não conhecem a história, não leram o meu livro. Eu vim 2 vezes pra Itália. Primeira vez em janeiro de 2007, finalzinho de janeiro, deu tudo errado, tinham se mudado as leis, não existia a declaração de presença como é hoje, existia um outro procedimento, esse procedimento tinha sido abolido, então eu vim num período de entre-safra, que nem existia mais como era feito anteriormente, que você chegava e ia direto na questura para conseguir fazer as coisas ali, mas ainda não sabia-se como podia fazer a declaração de presença, porque o permesso em attesa cittadinanza era um permesso que não poderia ser pedido de... Enfim, era uma zona. E eu resolvi vir, né, dando jus ao nome do blog de minha saga, eu resolvi vir mesmo assim. E deu tudo errado. Eu fiquei aqui, cheguei, ninguém sabia fazer nada, peguei o documento. Não deu tudo errado porque eu consegui pegar finalmente o documento do meu antenato italiano na igreja, que o padre nunca tinha mandado para o Brasil e tinha dito que tinha mandado, mas nunca nem tinha procurado o documento. Então foi uma coisa bacana. Não só eu consegui o documento do meu antenato italiano, mas aí eu descobri nessa minha vinda para a Itália que 90% daquilo que eu ouvia nas redes sociais era mentira. Eram pessoas que estavam replicando informações que alguém passou pela primeira vez, mas que ninguém checava a veracidade dessa informação. Como, por exemplo, essa. Nunca venha para a Itália e fale que vem fazer o processo de cidadania. Ou, por exemplo, eu posso citar um monte de coisas que aconteceu naquela época. As pessoas diziam, mas tá difícil conseguir o permesso de soggiorno porque ninguém... se você não me contratar, porque tem isso. Tem muita gente nas redes sociais que conta história triste para vender pipoca, que eu sempre falo. O que é isso? Tem gente que sempre diz que é tudo muito difícil para que você ache que realmente é tudo muito difícil e aí você compre a solução que essa pessoa está te oferecendo. É simples. E isso não existe só no mundo da cidadania italiana, isso existe no mundo em geral. Só que essas pessoas ainda não entenderam, e é por isso que às vezes eu sou muito criticado, e vocês não têm noção da quantidade de críticas que eu recebi em 2007, quando eu criei um blog, porque o blog Minha Saga ele foi criado assim. Então vocês estão dizendo que tudo isso é difícil? Só que eu fui para a Itália e eu vi que não era tão difícil assim. Eu vou começar a dar informação do jeito que eu estou vendo aqui. E aí eu comecei a ferir o orgulho e o sentimento de muita gente que dizia que as coisas eram impossíveis, que você não conseguiria fazer, que você só conseguiria se você pagasse alguém para fazer. Eu falei, não é assim não. Eu tô aqui, eu consegui pegar esse documento, eu fui lá num kit, numa aposta e consegui o kit Giallo. Como assim é difícil? E aí as coisas começaram a mudar. E claro, hoje você tem um monte de blog que fala sobre cidadania italiana, você tem um monte de página, sei lá, no Facebook e em outros lugares. Você tem canais no YouTube que falam cidadania italiana, mas em 2007 eu fui o primeiro gordinho louco que deu a cara e começou a criar um blog numa época que blog era coisa de menina, né, que contava suas histórias. Hoje ser blogger é até bonito, né, as pessoas são bloggers como se elas fossem jornalistas. Alguns são, obviamente, mas a maioria não. E não tem nada de errado nisso, eu tô falando que é legal porque eu consegui desde 2007 mostrar para as pessoas que sim, é possível, não é um problema, só que você tem que fazer aquilo que é correto, não aquilo que você ouve nos lugares. Eu sempre falo isso e por que eu estou falando tudo isso agora? Porque é a primeira vez que eu já estou aproveitando no Saga News, que é o nosso podcast. Esse podcast, eu estou muito feliz porque tem... a repercussão dele está sendo muito maior do que eu esperava. Eu imaginei que nós teríamos alguns meses para que ele engatasse. Nós já temos mais de 5 mil downloads em menos de um mês de vida. Hoje é dia 26, então, ou seja, em 26 dias, basicamente, já temos mais de 5 mil downloads, quase chegando nos 6 mil. Então é legal porque muitas pessoas que de repente estão me ouvindo, claro que também está sendo transmitido para o YouTube, para o Facebook, mas e também a base deste projeto é fazer o Saga News. E aí quem está me ouvindo, e muitas pessoas podem estar me ouvindo pela primeira vez, não conhece meu trabalho, não sabia nem o que eu fazia, é importante dar esse contexto e dizer o que eu já disse. Você que está me seguindo no YouTube ou você já conhece meu trabalho, você já sabe o que eu falo sobre filtro.
Você sempre tem que filtrar qualquer informação que você recebe. Não acredite piamente em mim ou em quem quer que seja. Busque sempre informações e, se possível não, informações nas fontes. Não busque informações em jornais, em revistas, em comunidades do Orkut, em páginas do Facebook, em blogs, em sites. Por exemplo, quando eu preciso de uma informação, dou um exemplo para vocês. Quando eu resolvi abrir a minha empresa na Inglaterra, eu comprei um livro de um italiano que já tinha aberto uma empresa na Inglaterra, onde ele contava todos os passos, é tipo um guia como abrir a sua empresa na Inglaterra. Eu fui lá, comprei esse guia, baixei esse guia do cara, achei sensacional e o que eu fiz em seguida? Comecei a entrar no site de cada departamento de imigração, de abertura de empresa, enfim, da Inglaterra, para verificar se aquelas informações que ele estava passando, que estava na língua italiana, e eu não ainda falava muito bem inglês, mas a Luciana já fala inglês há muito tempo, e aí nós íamos checando se a informação que ele estava passando batia. E, felizmente, nesse caso, a informação, tudo que ele passou realmente bateu, aí tinha as dicas que ele dava, enfim. Então, é isso que vocês também precisam saber, tá bom? Então, eu sei que eu abri um pop-up enorme aqui para responder a dúvida do Diego, mas eu achei importante falar disso. Para terminar sua dúvida, Diego, você fala sobre a passagem de volta. Sim, você precisa da passagem de volta. Se você chega num aeroporto brasileiro com a passagem só de vinda para a Europa, sendo cidadão brasileiro, provavelmente as chances que você nem embarque são enormes, porque nenhum brasileiro pode viajar para a Europa, sem a passagem de retorno. Isso quem diz é a legislação da União Europeia. Você não pode, você tem que demonstrar que você tem meios financeiros, que você tem uma passagem de retorno para menos de 90 dias, que é o tempo que você tem para ficar turistando na Europa. E aí sim, quando você reconhecer a sua cidadania italiana, você vai entrar com documento italiano. Com o documento italiano, você não precisa mais passar pelas mesmas condições que um cidadão brasileiro tem. Para terminar só esse episódio e para te dizer, Diego, o seguinte: quem me falou isso foi um oficial de Pisa, de imigração. Ele falou o seguinte: nós consideramos a pessoa, nós exigimos das pessoas tudo de acordo com o passaporte que elas nos apresentam quando elas entram num país. Se você entra na Itália com um passaporte italiano, eu não posso te pedir determinadas coisas porque você está entrando no seu país. Então eu não posso te pedir passagem de volta, esse tipo de coisa. Como acontece comigo quando eu vou no Brasil. Eu posso comprar uma passagem só de ida para o Brasil, eu estou indo para o meu país, eu sou brasileiro, ninguém vai me barrar porque eu não tenho uma passagem de retorno. Agora, se eu vou para o Brasil e apresento, como já aconteceu, de apresentar o meu passaporte italiano, a primeira coisa que a pessoa falou assim: cadê a sua passagem de volta? E aí eu falei: não, eu sou brasileiro. Eu falei assim: tá, então, mas você não... Você pode até ser brasileiro, mas você está me apresentando um passaporte italiano. Eu preciso do seu passaporte de retorno, a sua passagem de retorno e o documento que a companhia aérea entregou no avião, que eu não tinha preenchido porque eu era brasileiro e não precisava. Ela fez eu preencher, carimbou disso: você tem 90 dias para sair do país. Embora eu sei que você pode continuar aqui, mas fica atento porque você entrou com um passaporte estrangeiro. Então, você sempre vai receber as exigências de acordo com o passaporte, né, o título de viagem que você apresenta na imigração, tá bom? Muito bem, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do nosso Saga News e a gente se vê amanhã em mais um episódio aí dessa nossa saga diária de episódios aqui em janeiro de 2018. Arrivederci!